tarde. Vamos nos organizando aqui para mais um estudo, né, para a nossa live aqui da parte da tarde, desse sábado, dia acho que 27 de junho, né? Então vamos conversar um pouco, só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem e assim nós já começaremos a nossa live, ok? Boa tarde a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas vocês também bem-vindas. A gente seguir com o nosso estudo, com a nossa live sobre a perfeição moral, né? Aqui do livro 3º do Livro dos Espíritos. Desculpem-me, né, pela rouquidão um pouco, a voz um pouco. Hoje essa já é a terceira reunião, vamos dizer assim, que eu faço, ainda tem mais 2 para hoje à noite, né? Então me desculpem. Só aguardar mais um segundinho. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, né? Nós, na última live, no nosso último encontro, nós conversamos sobre a questão 903 do Livro dos Espíritos, da perfeição moral, vícios e virtudes. E então vamos voltar nesse assunto, né, hoje. 2 questões que eu disse que se interconectavam, a questão 903 e 904, então vamos voltar a essa questão 903. E aí pergunta-se, então, na questão 903, o pessoal está dizendo que está sem som, só um segundo, confirmando aqui, está sem som? Como é que está, por gentileza? É só para eu saber, porque alguém escreveu aqui que está sem som. Tá funcionando bem? O som está razoável para todo mundo? Está audível? O outro já colocou aqui que o som está bom, né? Então pode ter sido na recepção, lá na conexão da pessoa que colocou que não está ok. Então o som está bom, vamos seguir, né? Então aqui na questão 903 pergunta-se o seguinte: se incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Eu disse na última live que essa pergunta ela é muito interessante. Ela é muito mesmo interessante. Porque vejam, incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios. Talvez isso não aconteça muito com a gente, né? A gente não tem por hábito ficar analisando os defeitos dos outros, né? Eu acho que isso aí é longe da gente, não é assim? Então, esse é um hábito que nós temos, né? Nós temos esse hábito de ficar olhando os defeitos alheios e esquecemos de olhar para nós mesmos. Então vejamos o que os Espíritos respondem nesse sentido. Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? E eles respondem: se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Olha que interessante. Incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Então vejam que aqui são 2 ponderações que os Espíritos fazem, são 2 pontos que os Espíritos trazem. O primeiro aspecto dizendo que incorrerá sim em culpa aquele que critica ou que tenta ou que divulga essas questões dos defeitos alheios. E aí eles colocam: mas se nós estamos analisando esses defeitos alheios para verificar se nós não os temos e se nós os tivermos para nós os modificarmos, aí sim eles dizem que esse estudo pode ser útil. Esse estudo pode ser útil. Ou seja, em outras palavras, eles estão dizendo que observar os defeitos alheios visando o nosso melhoramento, para que, se os tivermos, nós modifiquemos em nós mesmos, aí sim, esse estudo poderá ter alguma utilidade. Então vejamos que a forma que os Espíritos utilizam aqui ainda diz assim, alguma utilidade, como que a dizer, não seria ainda o adequado.
como que a dizer, não seria ainda o adequado. Mas, se nós olhamos os outros com o fito, com o objetivo de mudar as condutas em nós mesmos, então eles dizem aqui, poderá ter alguma utilidade. Mas a resposta não termina aqui. Eles dizem, não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. A indulgência. Voltamos lá àquela questão 886, que nós já falamos sobre ela, quando se pergunta a verdadeira definição da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Então aqui os espíritos vão trazer essa ideia da indulgência, porque lá a resposta foi isso também, né? Foi dito que indulgência, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então esse é o sentido. E aqui, nesse tópico de dizer da indulgência para com os defeitos alheios, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, salvo engano, no item 20, 21, nós temos lá dizendo justamente esse aspecto, né? Sede, pois, indulgentes para com o vosso próprio, com o vosso próximo, e severo para convosco. Ou sede severos para convosco e indulgente para com o vosso próprio. Então, esse ponto é importante nós observarmos. É algo que precisamos trazer em mente. A indulgência para com as imperfeições alheias. E seguem os espíritos. Aqui eu vejo uma contundência na fala dos espíritos. Aqui nós podemos ponderar algo de fato contundente. Eles colocam, tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. É forte isso. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele, melhores do que eles. Ou seja, tratai de possuir qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Então, muitas vezes nós temos olhos de crítica, mas não temos olhos de reflexão. Reflexão para conosco, para com as nossas condutas, nossas atitudes. Muitas vezes não observamos isso. Fazemos um apontamento, mas não observamos o reflexo de tudo isso, o reflexo desse apontamento. Então é importante, é necessário que percebamos isso. E eles continuam. Se censurais por serem avarentos, sede generosos. Aqui eles estão dando os exemplos das virtudes opostas aos defeitos que criticamos. Então eles dizem, se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em vossas ações. Em suma, dizem eles, procedei de tal forma a que não vos possam ser aplicadas as palavras de Jesus. Vedes o argueiro no olho do teu vizinho e não enxergais uma trave no vosso. É uma resposta profunda. É uma resposta longa, uma resposta, diria, quase que de meia página, mas que precisamos observar. Porque esse hábito de olhar para os outros com olhos de juízes, de sentenciadores, não são bons esses olhares. Muitas vezes nós criticamos a conduta alheia e fazemos do mesmo jeito. E aqui então eu repito essa frase que os benfeitores nos trouxeram. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nas outras pessoas. Guardemos essa frase. De toda essa resposta, guardemos essa frase. Tratai, pois, de possuir as virtudes opostas aos defeitos que criticais nas outras pessoas. Porque se nós não tivermos as virtudes opostas aos defeitos que nós criticamos, seremos hipócritas, criticando condutas alheias que talvez nós mesmos as praticaríamos. Deixemos esse hábito
de criticar condutas alheias e passemos a olhar as nossas próprias, porque nós erramos muito. Nossas condutas não são probas sempre, não são. Nós erramos muito, mas temos o hábito de nos eximir das responsabilidades ou dos efeitos ou da imagem dos erros e impingimos essa imagem nas outras pessoas. É isso que está nessa questão 903 do Livro dos Espíritos. É justamente isso que está aqui, nessa questão 903 do Livro dos Espíritos. Somos severos para com os outros e indulgentes para conosco. Precisamos inverter um pouco esse aspecto, inverter um pouco essa forma de entendimento. E seguem os espíritos, ou segue Kardec perguntando aos espíritos, nessa questão 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? A primeira pergunta, 903, falava sobre olhar os defeitos alheios. Aqui já vem a pergunta da visão social, da crítica à sociedade, de expor as chagas da sociedade. Veja a pergunta: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? E as expõe em público? E eles respondem: depende do sentimento que o inspire. Depende do sentimento que o inspire. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal da sociedade. Prazer que sente. Aqui, se nós fizermos uma ligeira digressão, um ligeiro parêntese, olhemos os noticiários. Olhemos os noticiários que nós temos acesso, sejam por televisão, por rede social, jornais. Observemos a quantidade das notícias. Observemos quantas são alvissareiras, quantas são de críticas pejorativas e destrutivas. Quantos optam em apontar somente, me permito a expressão, as desgraças sociais? Mas e as virtudes sociais? Quantas vezes nós vemos? Quantas vezes nós vemos isso nos telejornais, na mídia, por assim dizer, geral? Por quê? Olha aqui os espíritos respondendo por quê. Olha por que eles respondem. Olha aqui dizendo: trata-se de um prazer pessoal. Olha que forte isso, gente. Essa frase aqui, veja, eu vou grifá-la, eu não havia percebido, não havia grifado, veja, trata-se de um prazer pessoal. Quando nós falamos dos telejornais, dos jornais, dos noticiários, essa frase vai se aplicar bem. Trata-se de um prazer pessoal. Não é o editorial, é o prazer pessoal. E eles dizem: o espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer. Por que não divulgar as coisas boas também? Não estou dizendo para sermos sonhadores, ufanistas. Não. Não é só divulgar as coisas boas. Não, não, não. Nós temos coisas boas e coisas ruins na sociedade. Temos. Nós temos o mal campeando na sociedade, nós temos o bem campeando na sociedade. Mas por que trazer só o mal? Por que trazer só as coisas ruins? Por que não trazer notícias melhores? Por que não trazer notícias de esperança? E só as de desesperança? Que se vivêssemos apenas vendo essas notícias, nós acharíamos que o mundo estava acabado. E quantas coisas boas nós temos. E quantas boas coisas nós temos para serem divulgadas. Quantos atos de solidariedade nós vemos campeando pelo mundo.
e nós fitamo-nos no que não é bom, prendemo-nos no que não é bom. Aqui na questão anterior foi falado de sondar os defeitos alheios, porque também fazemos isso, mostramos só os defeitos das pessoas, mas não as virtudes. E eu fico imaginando se o Cristo, se Jesus, fosse um redator de notícia. Será que ele, como um redator de notícia, escreveria somente as coisas ruins? Ele que foi dizer para que vencêssemos o mal com o bem? Será que ele, como um redator, como um noticiante, ele iria pautar o seu editorial por críticas unicamente, críticas pejorativas unicamente? Não. Ele fazia críticas, fazia. Ai de vós, escribas, fariseus. Mas ele explicava que ensinam vossas vãs doutrinas e com suas mentiras fecham as portas do céu, e nem nele entrarás ou entrareis, tampouco deixarão que os outros entrem. Ele mostrava. Ele não fazia apenas críticas rebeldes, ele mostrava. Mas ele trazia o bem. Ele falava do bem. Então é isso que nós precisamos olhar. Quando falamos aqui chagas da sociedade, não fiquemos só na ideia da sociedade externa, a sociedade família, a sociedade profissão, a categoria profissional. Mudemos um pouco o nosso olhar. Mudemos um pouco o nosso olhar. Nós temos olhos de ver, disse o Cristo, mas vemos aquilo com o qual nos comprazemos. O nosso primeiro olhar é para aquilo que nos compraz. E se o nosso primeiro olhar é para o mal, e para expô-lo, é porque nos comprazemos nisso. O que não nos faz diferentes do que nós estamos criticando. Emmanuel dizia: todas as vezes que criticares a ação do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Será que nós pensamos nisso? Jesus, quando criticava a lei, o comportamento das pessoas, na lei, ele trazia uma explicação e apresentava uma ideia melhor. Quando criticaram os seus discípulos porque eles comiam sem lavar as mãos, e a lei dizia que precisava lavar as mãos para comer, então ele foi dizer: não é o que entra pela boca que mais mal faz o homem, mas o que dela sai. Pois a boca fala daquilo que o coração está repleto, daquilo que o coração está cheio. Será que nós já percebemos nossas falas? Se nós falamos daquilo que o coração está cheio, quantos ódios, raivas o nosso coração traz. Porque quantas palavras ferinas nós proferimos. E nós apenas ouvimos o que falamos, mas não entendemos a fonte de onde vem, do coração. Do coração. Isso foi Jesus que disse. Quando ele cura num dia de sábado, diz ao homem: levanta, pega o teu leito e anda. Disseram a ele que ele estava desrespeitando a lei, porque proibia-se fazer esforços em dia de sábado. E curar era um esforço, carregar o leito era um esforço. E Jesus foi dizer: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, sim, ele apresentava certas mazelas, mas ele apresentava as soluções para essas mazelas. E nós, muitas vezes, apresentamos tão somente crítica para as mazelas, mas não apresentamos soluções. Não apresentamos sugestões de atitudes. Apenas dizemos: está errado, mas nunca conseguimos mostrar o que é o melhor a ser feito. Então pensemos nisso, valendo-nos dessas duas questões.
essa questão 903 e essa questão 904 aqui do Livro dos Espíritos. E quem sabe nós mudemos um pouco o editorial das nossas vidas. Quem sabe nós mudemos um pouco isso. Quem sabe? Quem sabe? Mostrar as notícias do ruim também. Do mal também. Mas não nos esqueçamos que existem notícias boas. Que existem fatos bons. Que existem pessoas ajudando pessoas. Que existem. Existe sim. Existe pessoas ajudando pessoas. Existe o bem na sociedade. E alguns dizem, mas notícia boa não vende. Notícia não é para ser vendida, é para ser mostrada. E notícia boa mostrada cativa também. Então pensemos nisso. Pensemos nisso. Nas nossas falas, nas nossas críticas, nas nossas ações. E observemos se as nossas ações não estão também muito próximas às críticas que fazemos das ações dos outros. Pensemos nisso, ok? E aí fechamos esse tópico, né, dos vícios e virtudes desse livro terceiro, do Livro dos Espíritos, e vamos para o outro tópico, né, vamos lá na questão 907. Eu volto a dizer para as pessoas que entraram pela primeira vez, eu não estou lendo questão a questão, eu não estou seguindo questão a questão do Livro dos Espíritos. Estou aqui trabalhando o assunto do tópico das questões e salpicando algumas questões, lendo algumas que reforçam o raciocínio do tópico, do assunto. E aí fica a sugestão para que leiam outras questões. Por exemplo, não estou aqui vendo a questão 904A, nem lerei a 905, nem a 906, e iremos para a 907, porque abre um outro tópico chamado paixões. Um outro tópico chamado paixões. Que é interessante. Porque vejamos essa pergunta 907. O princípio das paixões será um mal em si mesmo, embora esteja na natureza? O princípio das paixões será um mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Veja a pergunta. E eles respondem, não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso delas o abuso que delas se faz é que causa o mal. A paixão, o ter o apaixonamento por coisas, por ações, por objetivos, por pessoas, a paixão em si não é o mal. Os Espíritos mostram que é o excesso aliado à vontade. É o querer demais. E esse querer demais pode ser um prenúncio de egoísmo. Pode ser um prenúncio de exclusivismo, de individualismo. É isso. Os Espíritos mostram que uma pessoa que não se apaixona pela vida, como vivê-la em alegria? Mas uma pessoa que se fecha nisso, deixa de viver. Porque torna-se exclusivista, egoísta. É isso que eles estão dizendo. Quando apaixonamos-nos pela nossa profissão, pelo nosso trabalho, trabalhamos com alegria, trabalhamos com disposição, queremos ser úteis, queremos servir, queremos fazer o máximo pelas pessoas. Mas quando achamos que somos os únicos capazes de fazer isso, é que entra o excesso. E aí a paixão distorce a realidade e prejudica. Quando começamos a nos enciumar dos outros, porque fazem do mesmo jeito que faço, quando acho que eu sou a única pessoa do mundo para esse fim, quando quero atenção exclusiva para mim, aí sim, é o que nós poderíamos chamar de paixão. Então voltemos à pergunta e à resposta. O princípio das paixões será um mal em si mesmo, embora esteja na natureza? E eles respondem, não. A paixão está no excesso aliado à vontade,
Veja, excesso aliado à vontade, à minha vontade, o querer demais para mim. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas, das paixões, o abuso que delas se faz, é que causa o mal. É que causa o mal. Justa medida, não é simples. Justa medida. Mas nós precisamos sim nos apaixonar pela vida. Nos apaixonar pela vida. Vejamos a ideia do excesso. Apaixonar-se pelo Cristo. Eu comentava isso ontem com uma pessoa muito querida. Apaixonar pelo Cristo. Sou apaixonado pelo Cristo. Mas eu não posso apaixonar de tal forma que eu queira delimitar o próprio Cristo. Que ele seja só meu e dentro do meu próprio conceito. Eu não posso ter tal tamanha que eu queira diminuí-lo ao meu tamanho. É diferente. O apaixonar-se por ele, pelo Cristo, é querer viver essa mensagem, mostrar essa mensagem, sentir essa mensagem. Sentir essa mensagem. O excesso. O excesso. Nada em excesso. O excesso obnubila. Nós ficamos obnubilados. Obnubila o raciocínio. Obnubila a razão. Nós ficamos obnubilados completamente. Então precisamos desenvolver isso. Nós veremos a seguir outras questões nesse aspecto. Precisamos pensar melhor isso. Como aqui diz a doutora, minha querida doutora Marlene Rosa, ela dizendo como a paixão de Paulo pelo Cristo. Exatamente, doutora. Exatamente. Exatamente. Como ele dizia, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando ele dizia, o amor do Cristo nos constrange. Sim, é essa a ideia. E aí vem a questão seguinte, eu dizia da justa medida. Aí vem a questão 908, perguntando como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem maus? Desculpe, tornarem más são as paixões. Eu estava com um sentimento na cabeça aqui. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Eu estou repetindo a pergunta porque isso é tênue. É uma linha quase imperceptível. E vejamos as respostas. Olha, eles usam uma analogia aqui muito interessante na resposta, os benfeitores. As paixões são como um cavalo que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Olha que forte isso. Olha que forte isso. As paixões são como um cavalo que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós ou para os outros. Forte a resposta, não é? Muito legal, muito legal. Tê-la para mover-nos, perfeito. Tê-la para nos mover, nos fazer agir, nos fazer construir, nos fazer resistir, é uma coisa. Mas quando só a temos e ela nos governa, aí há o prejuízo. É como um cavalo, veja. Lembrando que a época de Kardec era o meio de transporte. Então ele está usando aqui a força propulsora, né? Se nós disséssemos hoje é como um carro, né? Já que hoje temos no dia a dia o carro. Nós podemos dizer as paixões são como um carro que só tem utilidade quando é governado e se torna perigoso quando nos governa. Ou seja, o meio propulsor, né? Hoje nós temos um motor propulsor. Ali ele usou o exemplo do cavalo, que era o meio propulsor. Então,
Em outras palavras, poderemos dizer, as paixões têm utilidade quando nós as governamos, mas quando elas nos governam, passa a ser perigoso. Passa a ser perigoso. Volto a dizer, é preciso nos apaixonar por tudo, mas não podemos reduzir tudo a uma paixão. Porque disse isso aqui em uma live, não me lembro, uma palestra, não me lembro, disse isso aqui, a paixão é como um verniz. Ela brilha, mas não tem existência própria. Se a madeira na qual se aplica o verniz não for boa, o verniz não vai melhorá-la. Ele apenas dá brilho a algo que já tem consistência. Com o tempo, o brilho do verniz se desfaz. Mas se a madeira for boa, é só envernizar de novo. É só voltar à paixão. Em outras palavras, a paixão pode ser o verniz do amor, mas nunca o amor. Porque se o verniz passar com o tempo e o amor continua existindo, é só envernizar de novo. Ou seja, a paixão pode voltar, porque o amor permaneceu. Então pensemos muito nesse aspecto. O verniz, a paixão, é o verniz do amor, mas não é o amor. E verniz a gente vai refazendo, vai repassando de tempo em tempo, ou de tempos em tempos, quando se há realmente essa ideia do amor, quando se há realmente a solidez do sentimento. A paixão dá brilho ao sentimento, mas não sustenta o sentimento. É o sentimento que vai sustentar a paixão. Ok? Vamos seguir? Questão 910. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Ou seja, podemos buscar apoio espiritual para esses momentos, essas dificuldades, dessas apaixonites agudas? E eles respondem, se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Essa é a missão deles. Missão deles, dos espíritos, cuidar de nós, ajudar-nos. Mas vejam a palavrinha aqui, a expressão, com sinceridade. Com sinceridade. E aí a questão 911. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Essa aqui vai pegar. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E a resposta vem. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las, compreende sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. É legal isso. Aqui a Dionísia está dizendo, sou eu com chocolate, né? Dizendo ela aqui. É mais ou menos assim, não, eu vou deixar de comer, mas só da boca para fora. Porque o querer continua. Mas isso a gente fala em tom de brincadeira, mas não é uma brincadeira. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 7, ele vai dizer, o querer está em mim, mas o fazer muitas vezes não. Por isso nem sempre faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. A gente precisa saber lidar com isso, não é simples. Se fosse algo simples, ninguém teria e ninguém permaneceria. Aqui diz Silmara, né, seria a reforma íntima, é um processo. É parte do processo, sim. Né? O Evaldo diz aqui, as paixões podem ser provas também, mas lembrando que as provas nós escolhemos, questão 258, 259 do Livro dos Espíritos, então são situações que precisamos lidar. Né? Doutora Marlene coloca aqui a soberana vontade, né?
A Tatiane coloca aqui, a gente fica na paixão esperando o amor chegar. Talvez seja um pouco diferente, né? O amor chegar primeiro e a paixão invernizá-lo. A paixão dar o brilho, né? Porque não se pode trazer o verniz sem se ter a madeira. Não se pode trazer o brilho se não anunciar a lâmpada para fazer brilhar. Então eu diria que o amor chega e aguarda a paixão, sempre, né? Talvez seja essa a ideia, né? A Marisa diz aqui, a reforma íntima nos é muito difícil, sim, porque temos que lidar com a pessoa que talvez nós mais desconhecemos, nós mesmos, né? Então, é preciso que nós observemos isso, né? Diz aqui, todo amor começa com uma paixão, não sei, talvez não, né? Talvez o amor comece por existir por si mesmo, quantos momentos, quantos reencontros, né? Então, não usaria uma forma tão cartesiana assim. Pode até ser, mas eu não usaria uma forma tão cartesiana, né? Tão causa e efeito assim, tão ação e reação nessa forma, de uma maneira peremptória, não. Pode até ser, né? Desculpe, porque aqui vão passando, então tem hora que eu vejo uma aqui, a pergunta eu respondo, mas elas vão passando rápido aqui, eu não consigo ver todas, me desculpem, né? A Vani faz uma observação aqui, diminuir as críticas e buscar a cooperação, exatamente, né? É esse o ponto, né? E sigamos. E outra coisa, essa questão 911, ela nos leva a 909, né, que nós não lemos aqui. Mas se nós observarmos a questão 911 sobre essa questão, veremos aqui na 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E eles respondem sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Aí usa uma forma exclamativa. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Então vejamos aqui, o homem, o ser humano poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Eles respondem sim, aí às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Como são poucos que se esforçam entre vós. O Tiago aqui pergunta qual é o livro? O Livro dos Espíritos, é o que estamos estudando há algumas semanas ou meses, sei lá, né? E a 912, fechando esse tópico, né? A 912 diz aqui, qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E eles respondem, praticar a abnegação. Uma resposta curta, mas profunda. Praticar a abnegação. Praticar a abnegação. Né? Aqui a Creuza, né, diz aqui, uma amizade pode transformar em paixão e crescer o amor? Talvez, uma amizade pode desenvolver o amor e trazer a paixão, talvez seria melhor. Eu sempre opto em deixar a paixão como o corolário do amor, não o amor como o corolário da paixão, né? Porque quando trazemos a paixão primeiro, ela é muito sensação, e a sensação pode não perdurar. Então é preciso que haja algo mais, o sentimento ali acontece. E sobre a amizade, Creuza, é interessante nós pensarmos. A amizade é um sentimento muito nobre. É um sentimento que solidifica, melhor dizendo, que fundamenta o amor. Ele é a base, é o fundamento para o amor. Em que sentido eu quero dizer? Porque o amor, quando ele se distancia do aspecto da amizade, ele passa a ser exclusivista, passa a ser exigente. E aí ele fica muito no campo da paixão. Fica quase que exclusivamente no campo da paixão. E começa então a exigir. O ser amado passa a ser o ser exigido. E isso a amizade tira. A amizade, ela permite que as pessoas gostem umas das outras, né? Gostem do jeito que elas são. E o amor, muitas vezes, sem a amizade, quer que as outras pessoas sejam como eu quero, e não como elas são. Então é preciso que haja esse ponto, né? Esse ponto. E a ideia, né, coloca aqui que a paixão pode ser um degrau para o amor, é o que eu disse.
Pode sim, pode. Eu estou dizendo que não há um cartesianismo nesse sentido, né? Não é um necessário acontecimento, não é um necessário acontecimento. Pode sim, não há dúvida. Né? O que eu quero colocar, o que eu ponderei é que não necessariamente será sempre assim. Pode-se começar disso, da paixão para o amor, ou não. Pode-se começar da amizade para o amor. Né? E a paixão se consolida. Então, eu não colocaria como regra. Aqui é só exercício filosófico, pelo amor de Deus, gente. Aqui é só um exercício filosófico, né? Porque se nós formos enveredarmos por esses aspectos, aí nós vamos voltar àquela ideia do amor transcendental, do amor carnal, né? Do amor eros, né? Do amor familiar, né? O amor estorgé, do amor da caridade, né? O filho. Não é bem esse sentido que a gente quer levar aqui não. E a ideia que Kardec também traz aqui no tópico é a paixão no sentido de em tudo, aplicado a tudo, ou seja, o apaixonar-se e conviver com a vida, né? Mas que não haja esse reducionismo, né? De querer trazer tudo para um egoísmo, né? É esse sentido que se coloca, né? E justamente o tópico seguinte, né? Sobre o egoísmo, que Kardec vai trabalhar, justamente aqui o tópico seguinte, nessa questão 913 do Livro dos Espíritos. Ele vai trabalhar o egoísmo e começa com a pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Radical no sentido de raiz, não é radical no sentido que se dá, né, de destemor, né, isso é radical, esporte radical, né, destemido, não. Não é radical nesse sentido, é radical no sentido de raiz. Ou seja, dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Ou seja, de maior raiz, de maior profundidade, que está mais enraizado. Eles responderam, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Aqui é interessante observar, já o dissemos inúmeras vezes. O que é inúmeras vezes? O que é inúmero? Não contável. Eu não posso contar, é inumerável, não consigo contar, é inumerável. Nós usamos essa palavra muitas vezes como uma hipérbole. O que é hipérbole? Uma figura de linguagem de exagero. Porque há coisas que nós podemos contar. E em vez de usar a palavra inúmeras, nós deveríamos usar a palavra várias. Já dissemos várias vezes, porque são muitas, mas eu posso contar. Mas quando usamos inúmeras, aplicada, essa palavra, essa forma aplicada a algo que não seria inúmero, ou seja, seria vários, ou seja, quando eu uso inúmero, mas eu posso contar, eu estou usando uma hipérbole. E a gente usa a hipérbole, a figura de linguagem hipérbole, para, no exagero, mostrar a profundidade, mostrar a grandiosidade, mostrar a importância. Então aqui os espíritos, se eles quisessem apenas responder gramaticalmente correto, eles diriam, já dissemos várias vezes. Porque várias quer dizer muitas, mas contáveis. E quando eles usaram inúmeras, aqui no Livro dos Espíritos, se nós abrirmos o Livro dos Espíritos e procurarmos a palavra egoísmo, nós contaremos. Embora sejam várias palavras, contaremos. Mas eles usaram a figura de linguagem inúmeras vezes, justamente, usaram de uma forma hiperbólica, justamente para dizer, é muito importante isso. O vício raiz que nós temos é o egoísmo. Vejam, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Dele deriva todo o mal. Vejam, dele o que? Dele o que? O dele quem? O egoísmo. Do egoísmo deriva todo o mal. Estudai todos os vícios. Olhem, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. No fundo de todos há egoísmo. Se nós olharmos o original francês, a doutora Marlene faz uma observação aqui, realmente é inúmeras a palavra. Né? Está lá realmente a ideia de inúmeras, ela traz a expressão hiperbólica, né? A frase é hiperbólica, né? A resposta. Então eles dizem, por mais que luteis contra eles,
não conseguireis extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, deve extirpar do coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Aqui é a coisa mais forte. Aqui é a parte mais forte da resposta. Aqui é a parte mais forte da resposta. Essa última frase. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. É como se dissesse, por mais virtudes que trouxermos, por mais virtudes que tivermos, se houver o vício do egoísmo, essas virtudes são mortas. Essas virtudes são destruídas. Vejam, então, a importância de pensarmos nisso. Vejam o quanto é importante nós pensarmos no egoísmo que destrói. É o pai de todos os vícios. É o genitor de todos os vícios. O egoísmo. A chaga da sociedade, dizem os Espíritos lá nas questões 799, 798, e em várias outras, né? São várias vezes que eles falaram do egoísmo. E nós somos muito egoístas. Nós pensamos muito em nós. Aliás, vamos mudar, né? Primeira pessoa do singular. Eu. Então é bom pensarmos em outros aspectos. Aqui a Thaís Dantas pergunta como trabalhar nosso egoísmo. Ah, Thaís, se eu soubesse. Se eu soubesse. Qualquer resposta que eu lhe der é por demais filosófica. Quem me dera se eu soubesse. Nós somos egoístas em tantas coisas, tanto que o que mais nós usamos é o pronome possessivo. Meu. Tudo tem que ser meu. Raramente usamos o pronome possessivo nosso. Quase sempre é o meu. Meu. Então, eu não seria, leviano não seria a palavra, mas eu não poderia dizer como fazer isso. Mas os Espíritos disseram, em tese, eles disseram na questão 912. Porque o egoísmo é a predominância da natureza corpórea, do eu. Então veja, qual o meio eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Então qual seria o caminho para lidar com o egoísmo? Praticar a abnegação. A Tatiana coloca aqui, meu amor, meu bem, meu tudo, é assim, nós tudo colocamos meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu irmão, meu, é em tudo, né? É esse meu. E Jesus, quando foi se referir a Deus em elevação por prece, ele nos ensinou a dizer Pai Nosso, e não só meu. Meu também, mas ele é nosso. E quando dizemos Pai Nosso, estamos abrindo mão do sentimento de egoísmo. Porque nosso significa que esse Pai não é só meu. O nosso significa que ele é Pai de todos. E se ele é Pai de todos, todos somos o que uns dos outros? Irmãos. E a pergunta que eu preciso me fazer então é, eu trato todos como irmãos? Porque se eu digo Pai Nosso, é porque é Pai de todos, e todos, então, tendo o mesmo Pai, seremos irmãos. E se somos irmãos, nos tratamos como irmãos? E se não nos tratamos todos como irmãos, eu estou dizendo Pai Nosso e sentindo Pai Meu. É o que está aqui, só dos lábios, a questão 909, que nós já falamos. Dos 9, somente falamos. Então estamos dizendo Pai Nosso que estais nos céus, e estamos sentindo Pai Meu, porque eu não quero tratar todos como irmãos, só trato como irmãos aqueles de quem eu gosto. Então vejam como é arraigada essa ideia do egoísmo, né?
E seguindo, voltando à ponderação que a pessoa fez, me fugiu agora o nome, me desculpe, como fazer para vencer o egoísmo, vamos na questão 917. Porque eu disse, eu não sei dizer, mas os espíritos aqui vão dizer. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? E o que eles dizem? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo. Porque resulta da influência da matéria, influência que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Nos devolveu a questão 912, praticar a abnegação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que até o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Olha que frase forte essa aqui, muito boa, vou grifar bem forte aqui, bem forte, olha. O egoísmo se baseia na importância da personalidade, personalismo. E aqui eles dizem, ora, repito, bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Destruindo essa importância, a personalidade, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Olha que legal isso aqui. Essa frase é 10, né? 10, top. Olha aqui. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Ou seja, para me defender eu fico egoísta também. É o egoísmo gerando egoísmo. É o egoísmo decorrente do egoísmo. É o ser egoísta porque o outro é egoísta. Se eu não for egoísta, ele vai... Olha que doideira. Olha aqui. Que coisa quase que insana. Mas olha o que coloca aqui. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Quantas pessoas dizem isso? Não. Se eu não cuidar de mim, quem vai? Em outras palavras, que cada um cuide de si, eu não cuido de ninguém. Egoísmo. Egoísmo. Eu achei... Não, essa frase aqui não merece só grifar, não. Ela merece um colchetes, uma seta e o grifo. Né? Merece mais. Muito mais. E segue, a resposta não termina. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais. Aqui é 10. Veja, que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem, pessoa a pessoa. E este pensará menos em si quando vir que os outros pensam nele. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Estão dizendo, viremos isso. Em vez de sermos egoístas porque os outros são, sejamos altruístas, porque talvez os outros também serão. E olha que força aqui, que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais e das relações legais de povo a povo, de pessoa a pessoa, de homem a homem. Pensemos nisso, observemos isso. E talvez as relações sociais, as instituições sociais estão calçadas em interesses pessoais, em vaidades pessoais, em mostrar-se do que em ajudar efetivamente. Mas quando as instituições sociais e a base das leis estiverem calçadas no princípio da caridade e da fraternidade, aí sim sairemos, não estaremos
nesse mundo de provas e expiações. Quando deixarmos de ter os casuísmos, aí sim, e seguem os espíritos. Em face do atual transbordamento de egoísmo, olha aqui, em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. Essa frase tem que ser grifada. Aliás, esse tópico inteiro vai ter que ser grifado. Em face do atual transbordamento do egoísmo, é preciso que a verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono o que será relegado. E o Espírito assina, Fenelon. Resposta belíssima, construída com uma precisão e ao mesmo tempo com uma amorosidade que nos envolve. Essa resposta vai mais do que ao intelecto, vai ao coração. Vai. Fenelon. Sugiro que leiam novamente essa resposta em casa, da questão 917. Leiam a questão 917 novamente. Meditem nessa questão, porque eu vou fazer isso. Tão logo terminado aqui, eu vou ler essa questão de novo. Eu vou analisá-la novamente, porque eu já vi aqui que há umas referências boas para serem colocadas aqui nessa questão. Nós temos referência dos evangelhos, eu vou lê-la novamente. E quem sabe amanhã a gente até volte nela, mas eu vou lê-la novamente. E sugiro isso. É filosófica sim, é filosófica. Paramos por aqui, né? Já estamos atingindo nossos 60 minutos do Instagram, que nos derruba, né? Nos passa uma rasteira, nos puxa o tapete, ou também nos diz, você está falando demais, 60 minutos está bom. Talvez seja isso que o Instagram queira me dizer, né? Você está falando demais, talvez seja melhor falar menos. E aí vamos ler essa questão 917 de novo em casa e sigamos amanhã, a nossa live da manhã, para os que se interessarem, os que estiverem dispostos, os heróis da resistência, às 10 da manhã, né? Nós estaremos com a live novamente, tá certo? E seguiremos, talvez retornemos a essa questão 917, mas seguiremos, né? E para terminar o tópico, né? Desse conjunto do livro terceiro do Livro dos Espíritos. Porque aí amanhã eu creio que nós encerraremos a última questão do livro terceiro. E aí amanhã nós conversaremos se a gente continua ou não, porque podemos até continuar seguindo o livro quarto, quem sabe, né? Mas vai depender muito se vocês terão ânimo, né? Porque não estou aqui para fazer a live sozinho, né? Então se vocês acharem que vale a pena estudar junto, eu continuarei estudando sozinho. Mas se acharem a pena que vale continuar junto, a gente pode seguir, né? E entrar para o livro quarto, né? Das esperanças e consolações, né? Quem sabe. Ok? Gente, brigadão, tá? Obrigado mesmo, de coração, por vocês terem estado aqui comigo nessa live. Agradeço mesmo. É muito importante ter essa cordialidade, essa gentileza de vocês, esse sentimento tão bom, né, que a gente tem ao falar da mensagem do Cristo trazida aqui pelos Espíritos. Então, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Tenham um bom sábado. E amanhã, se Deus quiser, mineiramente falando, estaremos aqui novamente. Deus lhes pague, de coração, Deus lhes pague. Até amanhã, se Deus quiser.